enquanto a gente não mudar, não enfrentar as causas da violência, a gente vai contar corpos, né? Isso. E a gente vai prender ou enterrar jovens, Isso, que é adolescentes, muito crianças. triste. E eu falei assim, para mim mesma, não é eticamente, não é moralmente aceitável que eu esteja vendo isso tudo, eu estou sabendo o que está acontecendo e eu não divida isso, né? Eu não leve isso para quem está lá na ponta, no olho do furacão. Eu não vou ficar mais fazendo parte desse sistema perverso e ficar aqui com a minha caneta chancelando esse encarceramento pura e simplesmente, sem fazer nada para mudar esse cenário, né? Não vai mudar se a gente não mudar, não enfrentar as causas. Se Concordo. a gente não vai reduzir violência nas escolas botando detector de metais, revistando mochila e Concordo. botando policial armado na escola. Quem vai resolver a segurança pública não é polícia, né? Inclusive, concordo assim, plenamente. inclusive a gente pode afirmar com certeza que isso não resolve, porque nos Estados Unidos eles fizeram isso. E eles não têm resolveu. dados, o que aconteceu nas escolas em que eles fizeram isso. Piorou. Tem dados, assim. Em 2023 eu fiz um treinamento com o governo americano que eles promoveram. Foi até bem interessante porque a mulher que deu o treinamento, que tem uma empresa de prevenção à violência nas escolas, ela é uma sobrevivente do atentado de Columbine. Ela era uma aluna do high school de Columbine quando aconteceu aquele massacre. Ela estava lá. E o que ela fez com aquilo? Aquele episódio horroroso, aquela tragédia que ela presenciou. Ela, adulta, fundou uma empresa para trabalhar com isso, com prevenção à violência. Então, ela mostrou os dados. As escolas onde colocaram detector de metais e guarda armado e começaram a revistar a mochila, piorou o clima escolar. Então, a gente só reduz a violência com a melhora do clima escolar. E aí, o que eu fiz? Eu mapeei as causas, a trajetória da violência. E aí, se a gente sabe quais são as causas, e são várias, é multifatorial, a gente pode pensar em estratégias de prevenção. E foi isso que a gente fez. A gente sentou com um pessoal muito bom, então, as 2 secretarias de educação, uma galera da saúde mental. Então, hoje a gente tem parceria com o IPUB, Saúde mental. que é o Instituto de Psiquiatria da UFRJ, Sim. e CAPSIS, e a Justiça Restaurativa, que eu coordeno o projeto, e uns parceiros, né? Pessoas que já trabalham com prevenção ao bullying há muito tempo, o Álvaro Crispino, que é um especialista em educação e prevenção ao bullying e mediação escolar. E a gente começou a desenhar o projeto. Então, hoje eu tenho pronto um protocolo, ou seja, um conjunto de ações e estratégias que nós acreditamos que, se as escolas implementarem, elas vão mudar o cenário, né? E pode ser adotado em qualquer escola, porque quando a gente sai do Rio de Janeiro e olha, por exemplo, cenário nacional, a gente leu o relatório da violência extrema lá que a Thelma Vinha, aqui da Unicamp, elaborou, ou ouve o que está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa, as causas são sempre as mesmas. É um problema mundial, né? Claro que uma escola X ou Y vai ter mais facilidade ou mais desafio numa área ou outra. Contexto da região, né? Claro, por exemplo, uma escola pública tem mais dificuldade no encaminhamento para a saúde mental porque o aluno depende do SUS. Isso. Uma escola particular, que o aluno tem plano de saúde ou tem dinheiro para pagar um excelente psiquiatra, Ou até excelente mesmo psicólogo, dentro da escola, às vezes eles tem psicólogo, trazem isso. é mais fácil. Mas, por outro lado, a relação da escola particular com os pais é uma relação muito de clientelismo, né? De uma empresa ali com o consumidor. Então, é mais difícil, por exemplo, eles notificarem para o Conselho Tutelar do que a escola pública, que notifica todo dia sem dó nem pena. Então, existem desafios, mas, no final das contas, as estratégias que funcionam são sempre as mesmas, porque a causa da violência é sempre a mesma. Se eu pudesse resumir numa frase, é a perda da conexão, a perda do afeto, a péssima qualidade das relações humanas que hoje existem na escola. Concordo 100%. E se a gente não atuar nisso, não vai melhorar. E tem esse perfil do aluno quietinho, que o aluno quietinho na escola ele é visto como positivo. Ele faz a lição, ele entrega o trabalho, ele não briga com o professor, Não dá ele trabalho. não tem... Ele é um aluno que não dá trabalho. Eu dei só um ponto. Eu dei uma aula numa escola de freiras, e aí a madre que tomava conta lá era a irmã Selma. E a irmã Selma, uma vez, ela me falou uma frase, ela falou assim, estou muitos anos na educação, numa escola católica ali, aquela coisa formal, né? E ela falava assim para mim, aquele aluno danadinho, né? Danadinho é um termo... Sim. Que a freira usa por mais demoniado, ativo, né? Isso. Mas ela falava, aquele danadinho, o que acontece? Se ele tem 2% de alteração de humor, você pega. Ele chega, sobe nas coisas, quebra, pula, grita, aí um dia ele senta e se comporta. Você fala, você não está bem. Na hora você pega. Agora, aquele quietinho, ele passa pelos filtros sociais. Ele está tendo essa oscilação de humor e a gente não está pegando.
Sim, Ninguém e vê. volta no que você Ninguém falou, que no final das contas é a conexão, que ele começa esse perfil de começar como uma vítima, né? E se depois ser o condutor da violência, o agressor, ele traz. Então é importante entender que essa conexão, aliás, tem uma causa por trás aí, né? Esse Sim. final é um efeito. E você sabe também que eu acho que a gente precisa aprender a ler as pessoas. O que você fala, a questão da saúde mental, acho que é uma das teclas que eu mais luto aqui, né? Que nós precisamos cuidar da saúde mental dos nossos jovens, das nossas crianças, e pouco está sendo feito. Eu acho que ainda a gente precisa investir muito. Mas tem um caso, né, que ficou bastante famoso, que é o de Sapopemba, e até conversando com os coordenadores da escola, ele deixou ali uma pegada muito importante que foi negligenciada. Ele era uma menina trans. Quando ele entra no Discord, ele é obrigado a abandonar, né, essa orientação dele, porque ele não é aceito, eles não aceitam Eles são trans, misóginos e homofóbicos. enfim. E ele vai voltar a ser um menino, como o gênero biológico dele. Ali, ó, falou, tem alguma coisa errada com isso? Vamos conversar? Se ali tivesse sido dado algum atendimento, algum acolhimento, talvez, a gente não tem como garantir isso, mas aquela coisa horrível talvez não tivesse acontecido. Mas ficou, não é importante, entende? E aí, quando você vai ler o que ele escreve e como ele foi mentorado, ele era um alvo fácil para essas mentes criminosas. Muito vulnerável, querendo muito ser famosa, né? Porque antes ela era uma menina trans, ela queria ser uma TikToker famosa e ela não conseguia engajamento. Ela tentou de tudo para engajar, inclusive a produzir vídeos próprios onde ela praticava sexo explícito em plena luz do dia na Avenida Liberdade. Esses vídeos estavam espalhados aos montes no Twitter, o X hoje, né? Eu digo que aquele é o Tu Hitler, né? Eu nunca vi uma coisa tão horrível como essa plataforma também. E para tentar algum dinheiro. Ela vendia a pornografia infantil dela para poder ir às festas, porque ela queria ser uma TikToker famosa. Como ela não consegue, ela abandona essa plataforma, ela entra no Discord e aí a coisa só piora. Que é o que vai chegar no ataque, que eu acho que é o material mais contundente em termos de provas e vai explicar, acho que para todos nós que estudamos isso, né, que eu me junto a você, me coloco à sua disposição também, porque a gente precisava entender o que estava acontecendo. Até então é achismos, né? Olha, eu acho que é isso, a hipótese é essa, porque inclusive esses jovens se fechavam em copas.